Olá, meu aluno, tudo bem com você? Que bom, que privilégio seu poder estar recebendo esse material, repondo aí a aula que você faltou, a aula que ficou faltando aí para o seu módulo. Essa é a aula de planilhas administrativas, parte 1, né? Então, eu espero que você aproveite este conteúdo, que você aprenda bastante. Meu nome é Jamile, eu sou professora do curso de Administração e Negócio e vamos agora aproveitar esse momento juntos para poder aprender um pouquinho, para poder navegar pelo conteúdo aí do livro. Vou fazer um combinado contigo, vai ter momentos que ao invés de eu estar olhando para a câmera, eu vou só dar uma olhada aqui no slide que eu vou estar usando para poder ter base para a sua aula. Vai ter alguns momentos que eu vou utilizar o módulo, que é o mesmo módulo que você tem, para que essa aula seja um pouquinho mais rica, para que eu consiga ter um pouquinho mais de conteúdo para passar para você dentro deste assunto, tá bom? Outra coisa que eu quero combinar contigo, essa aula é uma aula que precisa de uma parte prática, então eu vou deixar ao final do vídeo uma atividade que você vai poder praticar aí no seu computador, no seu celular, mas é muito importante de que você pratique, já que as planilhas, para você ter uma certa habilidade, você precisa estar treinando, você precisa estar fazendo, porque, como diz o ditado, a prática leva à perfeição, ok? Um outro combinado é que talvez vai chegar um momento da nossa aula que eu esteja apenas no cantinho da tela e apareça para você o slide. Mas se isso não acontecer, não vai ter problema nenhum, que eu possa enviar junto com o vídeo da explicação, eu posso enviar o slide utilizado aqui nessa aula, tá bom? Combinado? Fechado? Vamos seguir então, não é isso? Nosso assunto planilhas administrativas, parte 1. Nesta aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre essas planilhas, né? Algumas de suas funcionalidades, qual a importância, como é utilizada, né? Então, as planilhas administrativas, elas servem aí para tá auxiliando os gestores, os administradores nas tomadas de decisões, né? Auxilia em decisões mais assertivas, em decisões mais concisas, em decisões com menos riscos, já que essas planilhas possuem dados, possuem informações que são cruciais para o andamento de qualquer atividade, tá bom? Uma das funcionalidades dessas planilhas dentro da empresa é a folha de ponto de funcionários, né? Precisa-se dessa planilha para que o administrador, para que o gestor, ele tenha um controle ali de folha de ponto. Aí você pergunta, prof, mas por que essa folha de ponto é importante? Primeiro porque o funcionário, né, ele traz consigo um custo. E para a empresa mensurar, né, o quanto que vai pagar o funcionário, quais são os tributos que ele vai pagar com aquele funcionário, se o funcionário cumpriu a carga horária dele certinha, se faltou horas dentro do combinado ali, dentro do contrato que eles fizeram, se ele fez horas extras. Então, essa folha de ponto é de suma importância dentro da empresa. E nós podemos nos utilizar dessa ferramenta que é essa planilha, né, de folha de ponto, para poder estar aí computando todas essas horas, todos esses tributos, tudo que vai ser pago para o funcionário. Porque, como bons administradores, nós precisamos entender que toda atividade dentro do setor administrativo, ele tem que girar de forma em que haja resultados positivos. E eu ter esse controle da folha de pontos dos profissionais vai me trazer também ali a questão de um retorno positivo. Tanto para eu ter as informações dos funcionários que chegam no horário, daquele que não chega, quanto também na questão de pagamentos e tributos, tá ok? Nessa folha de funcionário, como eu falei, a gente vai controlar a entrada e a saída, né? Vai ter ali registrado o horário de entrada, de saída dos funcionários, garantindo uma organização precisa. Vamos ali poder, dentro da folha, calcular as horas trabalhadas, né? Vamos utilizar fórmulas para poder calcular essas horas automaticamente e as horas trabalhadas por cada funcionário. Então, é muito importante que a gente se utilize de ferramentas que vá nos ajudar a ganhar tempo, né? São fórmulas que você vai colocar ali dentro do programa e já vai te dar bem tranquilo
quantas horas o funcionário trabalhou, qual foi o final de horas, o total de horas no final do mês, e isso é muito importante. Vai também essas planilhas aí da questão do horário, da folha de ponto, do quadro de funcionários, vai servir também para a gente criar os relatórios com mais precisão, de forma detalhada. Esses relatórios, eles precisam ser feitos mensalmente. Então, essa planilha aí vai nos ajudar, vai nos dar tempo para poder estar fazendo outras coisas. Pense aí, uma empresa com 100 funcionários, ter que fechar folha de ponto de 100 funcionários. Então, leva-se tempo para poder fazer isso. E quando nós nos utilizamos de ferramentas tecnológicas para poder estar fazendo essas coisas, né? E otimizando o nosso tempo, as coisas vão fluir de forma mais prática, mais rápida, com menos erros, né? Por quê? Porque o programa, digamos assim, ele foi programado para aquilo, né? Ele foi habilitado para aquilo ali. Então, ele vai fazer de forma precisa. Se você coloca lá no computador uma fórmula, ele vai te dar aquilo que você colocou lá no comando para ele, tá bom? Então, é muito importante a gente saber gerir dentro de um programa essa questão da folha de pontos de funcionário. Só que assim, eu coloquei aqui para vocês a folha de ponto, mas são N relatórios, vários relatórios que no decorrer da aula nós vamos falar que pode ser feito dentro de planilhas, tá bom? Uma função importante também que a gente vai usar aí nessas planilhas e que eu quero que você treine são funções essenciais, que é a função hoje e a função se, tá? Na função hoje, vai retornar a data atual do sistema, e isso é ideal para inserir automaticamente datas em planilhas, né? Vamos supor que você esteja trabalhando com os dias dos meses. E aí você quer trabalhar exatamente na data que você está hoje. Então, o sistema ele vai retornar para a data de hoje e você vai poder analisar algum dado, alterar algum dado, fazer alguma correção. Correto? A função se permite realizar testes lógicos e retornar valores diferentes com base nos resultados. É como se eu dissesse, olha, se Maria vier, João não precisa vir. Então, tem uma condicional aí, se. Ou então, se isto aqui é verdadeiro, isto aqui vai ser falso. Então, esse se aí me dá uma condição. Então, eu posso estar trabalhando com essas planilhas com condições para que eu possa chegar em um resultado de forma mais prática, mais objetiva e mais rápida, tá bom? E podemos também fazer a junção, fazer um aglutinado aí, digamos assim, dessas funções, tanto do hoje quanto do se. Né? E quando a gente combina a função hoje com outras funções, né, para automatizar aí, os cálculos e analisar dinamicamente algumas planilhas, alguns dados, é bem melhor. Por quê? Porque você vai poder trabalhar nessa planilha como um todo, vai ter a função hoje que você vai estar analisando ali a data que você está fazendo o seu trabalho, e você vai ter ali a condicional se, que se tudo aquilo que foi verdadeiro até nos outros dias está acontecendo hoje, você vai ter um resultado determinado. E isso é muito interessante porque ajuda no desenvolvimento do dia a dia do profissional, certo? E outra questão também que eu queria falar com vocês e chamar bastante atenção, que nessas planilhas, no Excel, pelo jeito que ele foi programado, ele não dá para a gente exatamente como hora, minuto e segundo. Ele vai te dar em um formato diferente. Então, aí você vai precisar personalizar, né? Você vai precisar personalizar o seu resultado para que ele conte como hora, minuto e segundo, tá bom? Como é uma aula prática, no final do videozinho eu vou colocar para vocês, no seu módulo também, na página 271, você pode verificar que tem um exemplo que você vai poder seguir no Word ali, dizendo como é que você faz essa personalização, certo? A gente pode também fazer a mudança no formato, né? Todas essas fórmulas você pode mudar, você pode utilizar a fórmula hoje, você pode usar a fórmula se, você pode usar a fórmula somar. Tudo isso são questões que você vai utilizar para estar
usando a sua planilha aí de forma dinâmica e assertiva. E temos também o formato de célula. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Célula, o que é a célula? A célula nada mais é do que todo aquele quadradinho branco que tem quando você abre o seu programa, quando você abre ali o Excel. Todo quadradinho que tem ali dentro, em branco, aquilo ali é uma célula, certo? E as fórmulas, né? As fórmulas são os padrões que nós vamos utilizar para poder calcular diferentes situações, diferentes horários, né? Vamos converter o resultado que, como eu expliquei para vocês, não vem com aquele resultado de horas, minutos e segundos. Vocês vão ver que quando vocês tentarem trabalhar a fórmula que tem no livro, vai vir um número inteiro. Então, esse número inteiro, ele precisa ser convertido para minutos, horas, minutos e segundos, certo? Mas isso é bem tranquilo de se fazer na aba personalizar. E os exemplos práticos, né? Na questão do cálculo do tempo, da duração de tarefas, das horas trabalhadas, do tempo de espera. Então, essas planilhas a gente pode gerenciar tudo isso. Outra questão também que a gente pode utilizar aí para poder estar fazendo essas planilhas é a questão de planilhas de controle de despesas, a planilha de gerenciamento de estoque, planilha de planejamento de projetos, uma planilha de gastos pessoais, uma planilha de tarefas do dia a dia. Então, são N situações em que nós podemos gerenciar com essas planilhas, tá bom? Então, na questão do controle de despesas, nós vamos usar essas planilhas para organizar os gastos da empresa, rastrear as datas que foram feitos esses gastos, as categorias em que nós gastamos e os valores que nós utilizamos. Na questão do gerenciamento de estoque, nós vamos trabalhar essas planilhas como colocando ali os produtos que entraram, os produtos que saíram, em qual nível está meu estoque, quantos produtos eu ainda tenho em estoque, qual produto teve mais saída, qual produto teve menor saída. Então, essas planilhas no gerenciamento de estoque ajudam muito, porque à medida que cada produto vai entrando, você vai tendo o controle de inserir ali, ou que cada produto for saindo e você for tendo o cuidado de você retirar aquele produto que saiu, de ter ali no histórico, quais foram os produtos que saiu primeiro. Então, isso aí vai te dar a possibilidade de você ver o que você tem, o que não tem, o que saiu primeiro, possibilitando assim um melhor poder de compra, compras futuras mais assertivas, o que você tem que trabalhar mais para poder ser vendido, tá bom? Na questão de planejamento de projetos, essas planilhas, elas são muito importantes. Por quê? Porque nós vamos gerenciar os projetos com eficiência, dividindo as tarefas que precisam ser feitos, dividindo em quais prazos eles precisam ser feitos, gerenciando os recursos que eu tenho para trabalhar, gerenciando a mão de obra que eu tenho disponível para poder fazer esses projetos. Então, essas planilhas administrativas vai ser uma ferramenta de suma importância para o seu crescimento profissional, para o desenvolvimento de suas habilidades, né? Então, como nós vimos logo no ciclo inicial, estamos trabalhando aí com a metodologia do profissional do futuro. Então, o profissional do futuro, ele tem que ter o mínimo de noção de alguns programas, de alguns aplicativos, de algumas inteligências artificiais, utilizar desses recursos que estão à nossa disposição, desculpa, para poder nos colocarmos melhor no mercado de trabalho, ok? Qual a importância dessas planilhas administrativas? Acompanhe comigo aqui no slide 6, a importância porque nos fornece eficiência e agilidade, né? Hoje o mundo está bem corrido, a gente precisa aí tá fazendo as coisas com mais celeridade, com mais eficiência, sem ter retrabalho. Então, essa planilha permite, as planilhas de trabalho, as planilhas administrativas,
permite que nós tenhamos cálculos complexos, façamos cálculos mais complexos, mais extensos, de forma mais ágeis, né? De forma a economizar o nosso tempo para que eu possa estar desenvolvendo outra tarefa. Porque no dia a dia de trabalho, os minutos passam assim, e aí nós precisamos estar em constante evolução, acompanhar essas tecnologias, usar desses artifícios para que nós possamos aí estar resolvendo problemas do dia a dia com essas planilhas administrativas, tá bom? No slide número 7, eu coloquei para vocês dicas de organização e eficiência. Quais são essas dicas? Se você vai fazer uma planilha e é dividido ali por setores, é dividido talvez por profissão, é dividida por produto, quando você for fazer essa planilha, faça algo que te chama atenção. Eu gosto muito de trabalhar com as cores, então é uma dica que eu dou. A coluna, que a coluna é a parte que fica aqui, nesta direção, tá? Nessa coluna vai ser vendedores, e todos os meus vendedores vai ser na cor verde. Na coluna seguinte vai ser produtos, então todos os meus produtos vai ser na cor amarela. No segundo vai ser preço, então todos os preços vão ser na cor lilás, e assim sucessivamente. Que cada coluna que você tem informação, para mim funciona muito bem com cores, né? Então a gente pode dividir aí a formatação de colocar cor. Podemos também utilizar o recurso das bordas, né? Colocar bordas ali nas células de alguma seguinte informação. Podemos usar a formatação das letras para chamar a atenção, certo? Podemos colocar em negrito o título ali para que chame mais atenção também. Podemos mudar a cor só do título para que fique destacado. Quando alguém bater o olho ali, ele já vai saber qual é a informação que ele está analisando. Podemos também criar tabelas, né? Organizando os dados com cabeçalho, com coluna, com tudo definido. Uma tabela ela fica bem fácil de ser analisada, como eu falei anteriormente. Se você separa por compartimentos ou por cores, ou coloca ali o tema em negrito ou em alguma outra cor que vai chamar a sua atenção, que vai chamar a atenção da pessoa que está analisando a sua tabela, essa tabela vai ficar muito mais dinâmica e muito mais fácil de ser compreendida, tá bom? Usar fórmulas, que é o que nós falamos no início. Existem várias formas que vai facilitar o nosso dia a dia. Existe um formato que, se você quiser duplicar ali a informação que você colocou em uma célula, você vai clicar nela, você vai segurar, você vai arrastar até onde você quiser que ela duplique, e ali vai ficar a informação duplicada, tá bom? Você pode também usar a função soma, como nós já falamos, e aí essa função vai estar ali auxiliando você nas somas para você não ficar tendo que quebrar a cabeça ou tendo que estar se valendo de calculadora. Existe essa função, essa fórmula que vai cumprir esse papel para você. Legal, né? A informatização, a tecnologia vem aí para poder nos dar um apoio gigantesco nessa área, porque está nos poupando tempo, né? E tempo é dinheiro. Documente a planilha, né? Então, a gente precisa salvar essa planilha como um documento. Precisamos explorar essa questão de usar planilhas, pessoal, porque é através da planilha que a gente vai poder organizar todo um setor. E através da organização compartimentada de cada setor de uma empresa, de uma instituição, ou até da sua vida pessoal mesmo, o gerenciamento de tudo o que acontece ao redor fica mais fácil. Eu quero que você imagine comigo uma instituição em que exista 6 departamentos. Se cada departamento botar ali na sua planilha, né? Conseguir colocar ali na sua planilha todo o seu dia a dia, todas as informações necessárias, tudo com clareza, de forma correta, para a pessoa que está na administração, para o gestor dessa instituição, vai ser muito mais fácil analisar o que está acontecendo ali na empresa, vai ser muito mais fácil tomar decisões, vai ser muito mais fácil fazer com que essa instituição ande, tá bom? Então, é importante se atentar, né, a essa questão do aprendizado, de trabalhar com essas planilhas.
Dentro da questão das planilhas, nós não podemos deixar de falar da segurança, né? E dos backups dos dados. O que é isso? Tudo que a gente está trabalhando ali na área da planilha, você pode botar para salvar automaticamente. Então, se acontecer algum problema, se você teve que sair de forma abrupta, se você teve algum problema com você, você não clicou lá em salvar, ele vai salvar o seu arquivo automaticamente, tá bom? Então, a gente deve configurar o salvamento automático para evitar a perda de dados. Essa perda de dados é tão chato quando a gente, às vezes, trabalhou tanto tempo em uma planilha, trabalhou tanto tempo em um documento, e aí você acaba, por um descuidado, perdendo esse documento. Então, quando você vai lá na opção salvamento automático, independente do que aconteça, aquilo ali que você está digitando, aquilo ali que você está fazendo, vai ficar salvo ali e você vai poder continuar de onde parou, ok? Outra coisa também interessante nessa questão de segurança, de backup de dados, é a questão de fazer cópias de segurança. Eu tenho um hábito, eu fiz uma planilha, eu fiz uma organização, seja lá no Word ou no Excel, ou até uma apresentação em PowerPoint, o que eu vou fazer? Eu sempre faço cópias, ou eu mando no e-mail, ou eu deixo salvo em um drive diferente ali. Então, essas cópias também são importantes, né? Faça cópias regulares da planilha em diferentes locais, né? Então, se você vai fazer, teve um problema com seu pendrive, mas eu tinha ele no e-mail. Teve um problema no meu computador, mas eu tinha ele também no meu e-mail. Então, são coisas aí que você pode fazer para poder ter esses arquivos sempre seguros, tá bom? E tem a questão também de senhas de acesso. Muitas vezes nós usamos computadores compartilhados, né? Nós usamos máquinas compartilhadas mesmo, e aí é interessante um documento que não é para uma outra pessoa ver, não é para um outro departamento mexer, não é para um outro colega ter conhecimento, você pode inserir ali as senhas de acesso. Para que servem essas senhas de acesso? Elas servem para proteger a planilha, restringir o acesso de dados, né? Que tem informações que não é para todos, né? É só para um determinado departamento, é só para uma determinada instituição, é só para uma determinada coisa. Então, é importante você manter essas informações, esses dados seguros. E como eu faço isso? Inserindo uma senha de acesso. Exemplo, a planilha está lá fechadinha, mas aí vem um curioso e quer olhar o que tem na planilha. Clicou em cima, bem lindamente, deu 2 cliques, a planilha abriu, mas está pedindo uma senha para ele ter acesso ao conteúdo. Então, é muito importante você ter conhecimento sobre isso, porque quem trabalha na área administrativa sempre vai ter alguns documentos que talvez não seja, que não seja para que todos tenham conhecimento e você vai precisar proteger esse documento, tá bom? Dentro desse assunto ainda de planilhas administrativas, nós temos a questão de compartilhamento e de colaboração em planilhas, tá bom? O compartilhamento online utiliza plataformas online para compartilhar e colaborar a planilha. Então, eu fiz aqui uma planilha, mas eu preciso do auxílio de uma outra pessoa, de um outro setor, em um determinado ponto ali daquela planilha. Então, eu posso inserir um colaborador, envio para ele, né, ou por e-mail, ou envio ali pelo Drive. E aí, essa pessoa, ela vai ter como dar a contribuição dela naquele documento, tá bom? A questão do acesso controlado. O acesso vai definir os níveis de acesso para controlar quem pode editar ou quem pode visualizar. Por exemplo, eu estou aqui, vou enviar um documento para você, mas eu não quero que você edite ele. É um documento que você só vai ter acesso para você ler. Você não vai poder editar. Então, eu tenho também essa função. Comentários e discussões, né? Nós podemos também controlar isso. Vai facilitar o trabalho em equipe, muitas vezes, um setor de uma empresa, né? Normalmente o RH, ele coloca algumas situações ali e ele coloca e dê a sua opinião. Então, você vai poder editar esse documento com a sua opinião, o que você acha, o que deve ser feito. Então, tem essa opção de você inserir ali dentro do seu comentário, dentro da sua planilha, abrir aí, né, para comentários e discussões.
E tem também a questão de você colocar o histórico de alterações, né? Você vai monitorar as modificações que teve nessa planilha. Você vai saber quem foi que fez as modificações. Você vai saber também quais foram as modificações feitas. E você também vai saber quando que essa pessoa entrou ali na sua planilha e fez essa modificação, tá bom? Então, são questões sobre planilha que a gente deve estar bem atento. E aí eu vou falar aqui do slide, vai ser a conclusão do slide, e vamos dizer os próximos passos, tá bom? As planilhas administrativas, elas são ferramentas essenciais, né, para gerenciar as tarefas e os dados como um todo. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, eu falei e vou repetir. Para você ter uma noção de como se usa uma planilha, de como se faz uma planilha, de como se edita uma planilha, você vai precisar praticar. Porque para eu ter vivência com a tecnologia, para eu ter vivência com o aplicativo, com a ferramenta, eu vou precisar saber onde está cada coisa. Então, não adianta você ficar só na parte teórica se você não for para a parte prática, tá bom? Nesse quesito, eu me coloco à disposição na próxima aula que você tiver sobre planilha, né? Sobre Excel, sobre Word, aquilo que você não souber, você já pergunta. E busque, né? Também tem várias videoaulas até no YouTube explicando como é que você faz essa planilha, como é que você faz essa edição de planilha, o que é célula, né? O que é a área de trabalho, que a área de trabalho é aquela parte em branca toda onde nós vamos trabalhar, tá bom? Então, você precisa, de fato, buscar o conhecimento, porque só a parte teórica, você vai conhecer a teoria, mas para você saber fazer, você vai precisar colocar a mão na massa, tá bom, meu aluno? E eu conto com você nesse sentido. Então, treine aí, mesmo que seja com seu telefone, ou em um computador, ou em um tablet, ou em um notebook que você tem acesso, é importante que você pratique. Vamos abrir nosso módulo aí. Você pode acompanhar comigo na página 271. Traz para a gente aqui falando sobre a planilha de ponto de funcionários, que eu já até explanei para vocês um pouquinho no slide, que é preciso definir quais os dados vão ser inseridos, né, nessa planilha. Já que é uma planilha, é uma folha de pontos, vai precisar ter o nome da empresa, vai precisar ter o nome do funcionário, vai precisar ter os dados pessoais do funcionário, vai precisar ali ter o horário de entrada do funcionário, a hora que ele sai para o horário de almoço, a hora que ele volta do horário de almoço, e vai precisar ter a saída dele também no final do dia. Então, são importantes essas informações porque o profissional ele precisa estar bem identificado nessa folha de ponto, ok? E aí, depois que eu preenchi todas essas informações, eu posso usar a função hoje, né? Toda vez que eu abrir a planilha, né, a data vai ser atualizada para o dia de hoje. Exemplo, eu estou no dia 15, mas finalizei lá a planilha dia 14. Desculpa. Então, quando eu for usar a planilha, ele já vai me dar do último dia e já vai estar em branco hoje para eu trabalhar, ok? Outra questão, pessoal, é inserir de forma bem clara os horários desse funcionário, porque se você faz um lançamento de horário errado, então todo o horário dele no final do mês pode dar um erro também, tá bom? E como a gente trabalha com planilha, com fórmula, se você insere qualquer fórmula, qualquer número, qualquer símbolo errado, vai dar diferença também, ok? Na questão da personalização das informações, eu expliquei para vocês que no Excel, quando você coloca lá a questão de horas, o resultado ele vai dar diferente, ele vai dar um número diferente inteiro que você vai ver que não vai bater com o cálculo que deve ser feito. Então, você vai lá na aba personalizar, né, e você vai procurar lá uma fórmula que é um H, né? Um H dentro de chaves, um símbolo como se fosse 2 pontos, depois minutos e depois segundos. Quando você vai no personalizar e que você encontra essa fórmula,
e você clica ali, então o seu horário ele vai personalizar para horas, minutos e segundos, tá bom? Pessoal, isso é uma fórmula bem tranquila de trabalhar, porém o que eu peço novamente é teste em um computador, porque na teoria é de uma forma, mas quando você vai na prática, talvez você tenha alguma dificuldade. E novamente me coloco à disposição. Teve dificuldade para usar qualquer fórmula deste módulo? Você pode me procurar que vamos tirar a sua dúvida, tá bom? Voltando aqui ao assunto, nós falamos também sobre a função se, né? Fazendo essa função se, a gente faz o cálculo da hora exata, certo? A situação que o funcionário deve fazer, por exemplo, 40 horas na semana, e nessa semana houve uma quantidade de horas a mais. Então, essa função vai te ajudar aí a descobrir quantas horas ele fez a mais, sem você precisar estar calculando, tá bom? No final do módulo, na página 273, você tem um exemplo de uma folha de ponto já preenchida. Então, eu peço que você trabalhe com ela, tente replicar, tente fazer da mesma forma. E eu preciso que você faça e que, se possível, você me envie uma foto dessa folha que você fez. Se teve alguma dificuldade, você vai anotar. A dificuldade que eu tive foi de usar a questão do personalizado, foi de usar a função hoje, foi de usar a função se. Ou minha dificuldade foi ali de encontrar células, minha dificuldade ali foi de colocar as bordas. Então, qualquer dificuldade que você tenha, você pode me procurar também, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós vimos aí sobre as planilhas, né, como deve ser utilizada, para que serve, a formatação da planilha, cálculo de horas, os formatos, né, e as funções que nós podemos utilizar. Eu vou deixar para você no final o slide, vou deixar também a sugestão de um vídeo explicando essas fórmulas na prática. Eu espero que você treine, eu espero que você tenha obtido um conhecimento. E qualquer coisa, vamos tirar dúvidas em sala de aula, tá bom? E eu quero te dizer também que a sua presença nas aulas é muito importante, né? O conhecimento, ele quando é compartilhado, ele se torna muito mais eficaz. Então, talvez a dúvida que um colega tem já te leve a um pensamento diferente sobre determinado assunto. Então, não falte a próxima aula, tá bom? É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.